Bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre o cenário perfeito para 2027. As produções para serem lançadas para salvar o ano de 2027 do DCU. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok, tem vídeos lá diferente dos vídeos aqui. Sigam lá, dá uma força lá nas redes sociais. Se puder se tornar um membro, como essa galera aí, tem os bate-membros, os super-membros que apoiam aí o canal. Já agradeço desde já. E se quiser se tornar um membro, embaixo aí tem o botão Seja Membro, embaixo do vídeo, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Temos poucas informações sobre o ano de 2027 do DCU. A informação que a gente tem provavelmente é que o Sargento Rock vai ser o filme de 2027. Eles vão começar a gravar tipo no meio desse ano. Logo começa a escalar o elenco desse filme. Eles falam muito do Colin Farrell. Se você torce pra ser um bom filme, torça pra que seja o Colin Farrell. Inclusive eu acho que o Colin Farrell, visualmente falando, ele vai ficar muito bom como o Sargento Rock, bem próximo ali da animação. E aí, também tem a oportunidade de você ter um baita ator, que é ele, pra carregar esse filme. Ele vai matar no peito esse filme tranquilamente. Eu tô torcendo muito pra ser o Colin Farrell, o Sargento Rock. Muito provavelmente esse filme é o filme de 2027, por enquanto. Vão ter 2 filmes, certo? Sem contar ali o Batman do Matt Reeves. Não vamos contar porque não é no DCU. Qual é as outras produções que estariam nesse ano para salvar esse ano? Quando eu digo salvar, não tô falando em qualidade, tô falando em termos de tamanho, né? Marca. Para todo mundo falar, nossa, a DC tá forte esse ano, hein? Esse ano, do Superman e Pacificador. Creature Commandos terminou esse ano, é só um comecinho, né? Uma animação pequena, mas o ano forte mesmo é o ano que vem. Porque vai ter Lanternas no começo do ano e no meio do ano vai ter a Supergirl. E eu já falei aqui, o normal é a Supergirl ser melhor do que o Superman, o filme dela, isso é o normal. Fora o Cara de Barro, que é um filme de terror. Tem 3 produções, mas 2 são muito grandes, né? Muito esperadas pelos fãs da DC. Quais seriam as produções para salvar 2027 para ser um ano grande? Você fez o Creature Commandos, né? Então você vai ter que trazer uma segunda temporada. Provavelmente eles podem jogar em 2027 ou o ano que vem mesmo, 2026. Acho que o Creature Commands vai ser anunciado do nada e vai começar a ser feito do nada, é o que eu acredito. Beleza. Pra deixar forte esse ano, você tem que colocar uma produção grande, uma produção que faz parte da narrativa. No Superman você apresentou a engenheira, então na engenheira você sabe que vai sair o que dali? O Al Tort. Esse filme, na minha opinião, que tava meio lento o desenvolvimento, o James Gunn falou, eu acho que é o filme que ele tá escrevendo e que ele quer dirigir. Porque, veja bem, o James Gunn, a gente tem algumas teorias, né? Pode ser o filme do Lobo, já falei aqui, pode ser o Al Tort, teorizar até o The Brave and the Bold, que eu acho improvável, mas o Al Tort é plausível porque a engenheira vai ser introduzida no filme dele, e ela tem envolvimento com o Luthor. Se a engenheira tem envolvimento com o Luthor deve ter envolvimento com o Al Tort. Então, ele deve ter um contato ali com a Jenny Spark, que normalmente é a líder da equipe, e aí, o que acontece? O James Gunn, no anúncio dos vídeos, ele fala, né? É o meu projeto de paixão, o Al Tort. E todo mundo aqui, acho que é um consenso, acredita que o filme que o James Gunn pode fazer muito sucesso do DCU é o Al Tort. A gente torce muito pro Superman, óbvio. Mas tirando o Superman, acho que ele poderia fazer um baita filme do Al Tort. Acho que isso todo mundo concorda. É bem a cara do James Gunn, o Al Tort, beleza? Pode ser esse filme. O Al Tort, com o Sargento Rock, ainda não torna o ano forte, mas já melhora. Por que melhora? O Al Tort tem um potencial, mesmo sendo um grupo desconhecido, de fazer muito sucesso no cinema. Só que pra você salvar esse ano, só existe 2 personagens que podem fazer isso. Um é o Batman, que não vai estar aqui. O DCU não é o personagem que vai surgir agora. O outro é o Paraíso Perdido, que tem a Mulher Maravilha. Se em 2027 você tiver Al Tort, Paraíso Perdido e o Sargento Rock, aí você tem um ano forte. Sabe por quê? Porque primeiro que você está seguindo a narrativa do Creature Commands e do Superman. Então no Creature Commands você mostrou ali no Sargento Rock, você vai continuar essa narrativa, essa ramificação. Superman você trouxe a engenheira. Então na engenheira você tem ali todo o lance da ramificação pro Al Tort. E o Paraíso Perdido está começando uma outra ramificação. Você vai trazer ela, a maior super-heroína do mundo, certo? E a Diana, ela levantaria esse ano. Pro ano que vem o Batman. Então, um ano você lança o Superman, o outro ano Lanterna e Supergirl, o outro ano Mulher Maravilha e o outro ano Batman. Você pode colocar o Al Tort, Sargento Rock, você pode colocar o Monstro do Pântano, que é um personagem grande também. Só que o Monstro do Pântano ele não é uma Mulher Maravilha ou um Superman. O Monstro do Pântano provavelmente ele vai lá pra frente, 2027 pra frente, 2028, por aí.
E aí você tem aqui o ano de 2027 propício para você trazer o Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido tem o piloto sendo escrito. O que é o piloto? É o primeiro episódio. Se o primeiro episódio é aprovado, os roteiristas, que são vários, começam a escrever os outros episódios, os 8 ou 10 episódios da primeira temporada. E aí a gente vai se aproximar mais de começar a ver a lore da Mulher Maravilha, porque a gente vai ver a lore do Superman. Você tem a Fortaleza da Solidão, Supercão aí, que é o Krypto. Você vai ter a Supergirl, você tem o Luthor, você tem todo mundo. A gente vai ver depois a lore do Batman lá pra frente. A lore dos Lanternas, com o Hal e com o John, certo? Eles aparecendo aí e sendo dois policiais intergalácticos resolvendo um mistério terrível na Terra. E aí depois tem a Mulher Maravilha com a Ilha Paraíso. Tem muita gente que tá falando que é uma série de origem da ilha, que não faz o menor sentido. E outra, essa série não vai ter uma temporada, não vai ser uma minissérie, ela vai ser uma série. Ela vai durar algumas temporadas, assim como Game of Thrones durou, entende? E o Paraíso Perdido, ele é uma série que salvaria o ano. Só que ele salvaria o ano com a Mulher Maravilha nessa série, que eu acho que é o que vai acontecer, tá? Eu acho muito improvável, inclusive, não ter a Mulher Maravilha nessa série, sabe por quê? Porque não tem tempo pra você prolongar a vinda de uma nova atriz, não tem tempo. Sabe por que não tem tempo? Pensa assim, 2025 vai começar o DCU. Sabe quando que terminaria o final desse universo? Em 10 anos, se for 10 anos, 2035. Se não falha a minha memória, 2035 a DC faz 100 anos. É o centenário da Editora das Lendas. Então eu acho muito propício você meio que começar o DCU no Superman, terminar em 2035 com a DC Comics fazendo 100 anos, se não me falha a memória, 1935, né, que ela começou, a National, eu não lembro, sou ruim com data. E 2035 você teria o quê? 10 anos do DCU. Então é muito propício isso acontecer. E uma coisa que eu já falei, né? Paraíso Perdido, que é uma série grande, cara, ela não é uma série que você vai ver todo ano. Você vai ver o ano sim e o ano não. Igual várias outras séries, tipo o The Last of Us é assim, o próprio caso do Dragão é assim, o Game of Thrones tinha uma época que era assim, começou a ficar maior, né? Então, é basicamente isso. Eu acredito que o Paraíso Perdido tem chance de ir em 2027 sim. Eu acho que o James Gunn ele tem essa noção. Sabe por quê? Porque ele viu a recepção de algumas pessoas, tudo bem, ele fica muito na bolha, essa galera vive muito na bolha, mas quando ele anunciou o Cara de Barro, ele viu que as pessoas estranharam, falaram assim, como assim? Você vai começar o universo, você já vai fazer um filme desse? Ou o próprio Sargento Rock, ele sabe disso, ele sabe que ele não pode fazer um monte de personagem menor, que esses personagens não vão sustentar a marca dele. E outra, isso custa o emprego dele, isso custa um monte de coisa. Não é só você fazer filme bom independente do personagem. Filme bom é filme bom. A gente sempre vai vir aqui e falar, pô, o filme é bom, eu gostei e tal. Mas o que a gente quer? E o que os fãs da DC quer? Quer a prioridade na Trindade. Então a Trindade, ele falou que é prioridade. Ele falou, existem 3 super-heróis da DC que são prioridade. E ele sabe, todo mundo sabe disso. Qualquer um que for trabalhar na DC, qualquer quadrinista, desenhista, colorista, sabe disso. Entende? Então, eu acho que pra salvar 2027... esse é o cenário perfeito. Quando eu digo salvar, entre aspas, tá? Pode ter todas as produções fodas nesse ano, mesmo sendo produção menor. Para salvar o ano, mercadologicamente falando, você tem que ter pelo menos o Paraíso Perdido nesse ano. Acho que o Authority, o Sargento Rock e Paraíso Perdido seria um ano forte em 2027 para o ano seguinte você vir com o Batman. Quem sabe um Superman 2, né? Mas pelo James Gunn tá fazendo outra coisa agora, ele, lógico, ele tá divulgando o Superman, tá escrevendo seu próximo filme. Eu acho que o Superman 2 é tipo daqui a 4 anos, tá ligado? Acho que o Superman tinha que ter pelo menos uns 3 filmes, ele e o Batman, ou 4 filmes, enfim. Tem que dar muita prioridade a esses personagens no começo pra eles levantarem o universo DC. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, dentre tudo que o James Gunn anunciou. Qual seria o ano de 2027 perfeito pra você? Dentro da realidade, tá? Pelo amor de Deus, não adianta vir, Flash, Titãs, não. Dentro da realidade. Deixa aí embaixo nos comentários. Tamo junto. Até a próxima.